Meu nome é Clara, sou enfermeira há 8 anos, e se há algo que aprendi durante esse tempo é que a noite traz consigo um silêncio pesado, quase palpável, que parece amplificar tudo o que há de mais sombrio no mundo. Sempre gostei do turno da noite. Apreciava a tranquilidade dos corredores vazios e a paz que encontrava nos poucos momentos de solidão. Mas naquela noite, algo estava diferente, algo que me faria questionar tudo em que acreditava até então. O hospital onde trabalho é uma construção antiga, com mais de um século de histórias gravadas em suas paredes. Muitas vezes, ao caminhar pelos corredores solitários, sentia que os próprios tijolos carregavam as memórias de todas as vidas que por ali passaram. Talvez por isso, o lugar sempre foi cercado de histórias e lendas, contadas em sussurros por aqueles que, como eu, enfrentavam a escuridão da madrugada. A ala em que estava de plantão naquela noite era de cuidados paliativos, um lugar onde a morte era uma visitante constante. Ali, a linha entre a vida e a morte era tênue, quase inexistente. Eu sempre mantive uma postura profissional, focada em oferecer conforto aos pacientes em seus últimos momentos, mas nunca me envolvi nas histórias de fantasmas e aparições que circulavam pelos corredores. Para mim, eram apenas contos para passar o tempo. Mas naquela noite, a atmosfera estava mais pesada, como se algo invisível estivesse pressionando contra meu peito, dificultando minha respiração. O ar estava denso, carregado com uma tensão que eu não conseguia explicar. O hospital, geralmente iluminado por luzes frias e brancas, parecia mais escuro, mais sombrio, com as sombras se estendendo pelos cantos como mãos espectrais tentando alcançar o que não podiam tocar. Enquanto revisava os prontuários dos pacientes, comecei a ouvir um som que não deveria estar ali, um leve sussurro, quase imperceptível, mas que parecia estar vindo de todos os lados. Inicialmente, achei que fosse o vento passando pelas janelas, mas o som era diferente, carregava uma tonalidade de desespero, de súplica. Parecia um pedido de ajuda, uma voz distante que tentava se fazer ouvir no meio do silêncio opressor. Meu coração acelerou, mas eu me forcei a ignorar, tentando me concentrar no trabalho. Mas o sussurro continuava, ficando cada vez mais claro, mais insistente, como se estivesse se aproximando. Ajuda! Ajuda-me! Era o que eu conseguia distinguir. A voz, fraca e carregada de dor, fez um arrepio percorrer minha espinha. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. Decidi checar os quartos dos pacientes. Talvez algum deles estivesse acordado, precisando de assistência. Os corredores, que antes me ofereciam conforto, agora pareciam se estender infinitamente, cada porta uma entrada para algo desconhecido. A luz das lâmpadas fluorescentes tremulava ligeiramente, criando um jogo de sombras nas paredes que faziam o lugar parecer vivo, como se o hospital estivesse respirando, observando. Quando passei pelo quarto 313, hesitei. Aquela sala sempre tinha algo de estranho, uma sensação que não conseguia explicar, mas que me deixava desconfortável toda vez que passava por ali. Era como se o ar dentro daquele quarto fosse diferente, mais pesado, mais frio, mesmo nos dias mais quentes. Lembrei das histórias que meus colegas contavam, sobre como aquele era o quarto onde mais pacientes faleciam, sempre de forma misteriosa. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca escapava pela fresta, iluminando o chão de forma quase fantasmagórica. Senti um calafrio, mas não podia ignorar. Respirei fundo e empurrei a porta suavemente, esperando encontrar apenas uma paciente adormecida. Mas o que vi me fez congelar no lugar. A senhora Marisa, uma paciente idosa que estava ali há semanas, estava acordada, mas seu olhar estava fixo no teto, os olhos arregalados em um terror que me fez sentir um nó no estômago. Sua boca estava entreaberta, como se quisesse gritar, mas nenhum som saía. Ela estava absolutamente imóvel, mas seus olhos estavam vivos de medo, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. Senhora Marisa? Chamei, minha voz soando mais fraca do que eu gostaria. Não houve resposta. A temperatura no quarto parecia ter caído vários graus, e eu podia ver meu próprio fôlego no ar, como se estivéssemos em pleno inverno. Foi então que, em um sussurro quase inaudível, ela murmurou: "Ele está aqui, ele veio me buscar." Meu sangue gelou, e por um instante, o tempo pareceu parar. Aquele sussurro, aquela súplica que eu tinha ouvido antes, agora fazia sentido, e uma sensação de medo profundo começou a tomar conta de mim.
Algo estava ali, algo que eu não conseguia ver, mas que estava presente, preenchendo o quarto com uma escuridão que parecia viva. De repente, senti uma presença atrás de mim, como se algo ou alguém estivesse me observando de muito perto, a centímetros de distância. O frio se intensificou, e a sensação de que o ar ao meu redor estava sendo sugado se tornou insuportável. Não tive coragem de me virar. Algo me dizia que, se o fizesse, eu não sairia daquele quarto da mesma forma que entrei. Eu estava em um lugar onde o limiar entre a vida e a morte havia se rompido, e naquele momento, soube que as histórias que ouvi durante todos aqueles anos não eram apenas fábulas para assustar. Elas eram reais, e eu havia acabado de ser tragada para dentro de uma delas. Depois de ouvir aquelas palavras da senhora Marisa, fiquei paralisada, como se o peso do medo tivesse cimentado meus pés ao chão. Minha mente estava em tumulto, lutando entre a racionalidade que me dizia para sair correndo e a curiosidade mórbida que me empurrava a descobrir o que estava acontecendo. O ar ao redor parecia se fechar, como se o próprio quarto estivesse vivo, pulsando com uma energia que eu nunca havia sentido antes. A senhora Marisa continuava olhando fixamente para o teto, sua expressão de puro terror imutável, enquanto eu tentava me obrigar a dar o próximo passo. Foi quando notei algo que fez meu coração parar por um momento. No canto do quarto, onde as sombras se reuniam, o ar parecia distorcido, como se houvesse uma presença invisível ali, algo que perturbava o espaço ao seu redor. Era uma escuridão mais densa, mais profunda, e parecia estar se movendo, como se estivesse observando, esperando. Tentei convencer a mim mesma de que era apenas minha imaginação, mas o frio intenso que sentia dizia o contrário. A temperatura no quarto havia caído drasticamente, e eu podia ver o vapor da minha respiração no ar. Cada passo que dava em direção à senhora Marisa parecia um desafio contra uma força invisível que queria me manter longe, mas algo em mim, talvez o instinto de proteger, me impulsionava a continuar. Não tenha medo, senhora Marisa, murmurei, minha voz tremendo. Estou aqui com você. Mas eu sabia que aquelas palavras eram mais para mim do que para ela. Eu precisava acreditar que minha presença ali fazia alguma diferença, que podia afastar o terror que parecia crescer a cada segundo. Foi então que a figura no canto do quarto começou a se materializar. Primeiro, era apenas uma mancha escura, uma sombra que parecia se condensar em algo mais sólido, mas ainda indefinido. Depois, começou a tomar uma forma humana, esguia e alta, mas de contornos indistintos, como se estivesse envolta em uma névoa negra. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos, e cada fibra do meu corpo gritava para eu sair dali, mas minhas pernas se recusavam a obedecer. A senhora Marisa começou a murmurar algo. Sua voz era um fio quebradiço de som, mas carregado com uma emoção tão profunda que me fez tremer. Ele está aqui, eu posso vê-lo. Ela repetia, quase em transe, enquanto seus olhos seguiam o movimento da figura. Eu sabia que precisava agir, mas o que poderia fazer contra algo que não compreendia, algo que não pertencia a este mundo? A figura se moveu, deslizando pelo chão como uma sombra viva, sua presença trazendo uma escuridão mais densa que parecia drenar a pouca luz que ainda restava no quarto. Ela se aproximou da cama da senhora Marisa, e eu senti o pânico tomar conta de mim. Num impulso, avancei, tentando me interpor entre a figura e a paciente, como se meu corpo pudesse proteger a senhora Marisa de algo que claramente estava além da minha compreensão. Estendi a mão para segurar a dela, tentando transmitir alguma forma de calor, de conforto, mas minha própria mão estava gelada, quase tão fria quanto o ar ao nosso redor. Foi nesse momento que a figura parou, como se estivesse avaliando minha tentativa desesperada de intervir. Seus olhos, dois poços de escuridão absoluta, se fixaram nos meus, e senti como se estivesse sendo puxada para dentro daquela escuridão, como se algo estivesse tentando me arrancar da realidade. O quarto ao meu redor começou a girar, e a pressão na minha mente se tornou quase insuportável, como se algo estivesse tentando penetrar em meus pensamentos, corrompê-los. A senhora Marisa, agora com uma expressão de dor misturada com terror, começou a apertar minha mão com força, como se estivesse tentando segurar o que restava de sua vida. Por favor, não me deixe ir. Ela sussurrou, suas palavras carregadas com uma súplica desesperada que ecoou em meu coração. De repente, senti uma presença ainda mais intensa, algo que estava no ar, pressionando meu corpo e minha mente. Era como se aquela entidade estivesse me forçando a soltar a mão da senhora Marisa,
como se quisesse que eu desistisse, que abandonasse minha paciente à mercê do que quer que fosse aquela coisa. Mas eu não podia. Não importava o quão terrível fosse o medo, não podia deixar aquela mulher sozinha em seu momento final. Reuni todas as forças que me restavam e apertei a mão dela de volta. Eu estou aqui, Senhora Marisa. Você não está sozinha, disse, embora a verdade fosse que eu mesma nunca me senti tão sozinha em toda a minha vida. A figura pareceu recuar ligeiramente, como se estivesse indecisa sobre o que fazer a seguir. A escuridão ao seu redor oscilou, como se estivesse sendo agitada por uma brisa invisível. Senti uma esperança tênue florescer em meu peito, a sensação de que talvez, de alguma forma, minha presença estivesse conseguindo resistir àquela força. Mas essa esperança foi rapidamente esmagada quando a figura se lançou em minha direção com uma velocidade que desafiava a lógica. Eu senti como se tivesse sido atingida por uma onda de gelo puro. A escuridão me envolveu, penetrando em minha pele, em meus ossos, e uma dor lancinante tomou conta de mim. Minha visão escureceu, e por um momento, acreditei que aquele seria meu fim. Mas então, ouvi algo, uma voz que parecia vir de muito longe, mas que, de alguma forma, me trouxe de volta. Clara, você não pode deixá-la. A voz era firme, autoritária, mas ao mesmo tempo, cheia de uma compaixão profunda. Era como se alguém estivesse me segurando, me puxando de volta do abismo. Eu senti uma força invisível me envolver, afastando a escuridão que tentava me engolir. A figura parou, hesitando, como se estivesse sendo desafiada por algo que não esperava. O ar ao meu redor começou a se aquecer ligeiramente, e a pressão em minha mente diminuiu. Eu conseguia respirar novamente, e a dor intensa que sentia começou a se dissipar, embora o medo ainda estivesse presente, queimando em meu peito. A figura começou a se dissolver, sua forma perdendo a coesão, como se estivesse sendo desfeita por uma força maior. Mas antes de desaparecer completamente, seus olhos, aqueles poços de escuridão, fixaram-se nos meus uma última vez, e eu soube, com uma certeza aterradora, que aquilo não havia acabado. O quarto voltou ao normal, o silêncio substituindo o zumbido ensurdecedor que antes preenchia o ar. A luz fraca do corredor voltou a iluminar o espaço, e o frio intenso começou a desaparecer, deixando para trás apenas a sensação de cansaço extremo. Olhei para a Senhora Marisa, esperando vê-la aliviada, mas seus olhos estavam fechados, e um sorriso suave curvava seus lábios. Ela havia partido. Mas, ao contrário do que eu esperava, não havia dor em sua expressão, apenas paz. Algo, de alguma forma, havia mudado. E embora eu sentisse o peso da morte no quarto, ele não era mais opressor, mas sim tranquilo, quase reconfortante. Como se a Senhora Marisa finalmente tivesse encontrado o descanso que tanto desejava. Eu, porém, sabia que a batalha não havia terminado. Algo havia sido afastado, mas não destruído. E, de alguma forma, sentia que aquele encontro era apenas o prelúdio de algo maior, algo que estava esperando por mim, nas sombras de um hospital onde a vida e a morte se entrelaçavam em um jogo perigoso, e onde as histórias de fantasmas não eram apenas contos para assustar. E, no fundo, eu sabia que aquilo que se fora não era o único que habitava aquelas sombras. A Senhora Marisa estava morta, mas a paz que eu esperava encontrar naquele momento estava ausente. O sorriso em seu rosto, que deveria ser reconfortante, parecia mais uma máscara, algo que escondia um segredo terrível. O quarto, que havia retornado ao seu estado normal, ainda carregava uma sensação de presença, como se a figura que eu acreditava ter dissipado ainda estivesse lá, espreitando nas sombras. A luz fraca do corredor parecia mais distante agora, e o silêncio se tornava uma entidade própria, pulsando com uma vida que eu não podia compreender. Eu deveria sair dali, avisar alguém sobre a morte da Senhora Marisa, mas minhas pernas se recusavam a se mover, como se o chão estivesse tentando me prender no lugar. Meu coração batia acelerado, e o medo que eu havia tentado reprimir começou a emergir, crescendo como uma maré que ameaçava me afogar. Foi então que ouvi um som, baixo e distante, mas inconfundível. Um sussurro, semelhante ao que ouvirá antes, mas agora carregado de uma força que me fez estremecer. Você não pode escapar. O som parecia vir de todos os lados, reverberando nas paredes do quarto, penetrando em minha mente como uma agulha fina. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, o resquício do terror que eu havia acabado de vivenciar,
mas sabia que não era isso. Aquela entidade não havia partido. Ela estava ali, mais próxima do que nunca. De repente, o quarto ficou frio novamente, mas dessa vez, o frio era diferente, mais profundo, como se estivesse sugando todo o calor do meu corpo. Minha respiração começou a se condensar no ar, formando pequenas nuvens de vapor que desapareciam rapidamente na escuridão que se formava ao meu redor. As sombras nas paredes começaram a se mover, contorcendo-se de maneiras impossíveis, como se estivessem ganhando vida própria. Olhei para a cama onde o corpo da senhora Marisa repousava e, com o horror crescente, percebi que seu sorriso havia mudado. Não era mais um sorriso de paz, mas algo mais sinistro, quase zombeteiro. Seus olhos, que antes estavam fechados, agora estavam entreabertos, revelando apenas um vislumbre de algo negro e vazio. Uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim, e soube, naquele momento, que a morte dela não havia sido natural. Algo havia reclamado sua alma, algo que agora estava tentando me alcançar. Senti uma presença atrás de mim novamente, mas desta vez era mais forte, mais intensa, como se o próprio ar estivesse sendo comprimido. Virei-me lentamente, meu coração batendo tão forte que parecia que iria explodir, e o que vi me fez gritar, mas o som ficou preso na minha garganta, sufocado pelo terror. A figura estava de volta, mas agora mais definida, mais real. Sua forma era quase humana, mas havia algo de profundamente errado nela. Seus contornos eram distorcidos, como se estivesse em constante movimento, uma massa de escuridão que não conseguia se manter estável. Os olhos, aqueles 2 buracos negros que me haviam aterrorizado antes, estavam fixos nos meus, e eu podia sentir a malícia e o ódio emanando deles. Mas havia algo mais. Uma dor profunda, uma tristeza antiga que parecia impregnar o ar ao redor da figura. Era como se essa entidade, essa sombra, estivesse presa em um ciclo interminável de sofrimento, e agora estava tentando arrastar-me para dentro dele. Eu sentia como se estivesse sendo puxada para um abismo, um lugar onde a luz não existia, onde a esperança havia sido completamente erradicada. A figura começou a se aproximar lentamente, cada passo fazendo o chão tremer ligeiramente, como se o próprio hospital estivesse reagindo à sua presença. Eu queria correr, queria gritar, mas estava paralisada, presa por um medo que eu nunca havia experimentado antes. O tempo parecia desacelerar, e a distância entre nós diminuía a cada segundo, enquanto eu lutava para manter minha sanidade, para não sucumbir ao desespero absoluto que se instalava em minha mente. Foi então que senti uma mão fria tocar meu ombro, e uma onda de pânico me atravessou, congelando meu sangue nas veias. Virei-me bruscamente, esperando ver a figura ali, pronta para me arrastar para o outro lado. Mas, para minha surpresa, não havia ninguém. No entanto, a sensação de ser tocada permaneceu, como se uma marca invisível tivesse sido deixada em minha pele. Você pertence a mim agora. A voz ecoou em minha mente, não como um som, mas como um pensamento implantado diretamente em meu cérebro. A figura estava a poucos metros de mim agora, e sua presença era esmagadora, quase me fazendo desmaiar. Senti minhas pernas fraquejarem, e caí de joelhos, incapaz de lutar contra a força que estava me dominando. A escuridão ao redor da figura parecia se expandir, como se estivesse tentando me engolir, e comecei a perder a noção de onde terminava o quarto e começava o abismo. A figura estendeu a mão, e vi que seus dedos eram longos e esqueléticos, quase como garras, prontas para me agarrar e me puxar para dentro daquela escuridão eterna. Foi nesse momento de desespero total que algo inesperado aconteceu. A porta do quarto se abriu com um estrondo, e uma luz intensa inundou o espaço, rompendo a escuridão como uma faca. A figura recuou bruscamente, como se a luz fosse um golpe físico, e eu senti a pressão em minha mente diminuir, permitindo-me respirar novamente. O som de passos apressados preencheu o quarto, e, ao levantar a cabeça, vi outra enfermeira entrar, a expressão de preocupação em seu rosto evidente. Clara, você está bem? Eu ouvi um grito. Ela disse, sua voz cheia de alívio e alarme ao me ver caída no chão. Olhei para onde a figura havia estado, mas não havia mais nada ali. A escuridão havia desaparecido, e o quarto parecia novamente normal, como se nada tivesse acontecido. A figura havia sumido, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que não havia ido embora. Ela estava apenas esperando, observando,
talvez até rindo da minha tentativa desesperada de lutar contra ela. A enfermeira me ajudou a levantar, seus olhos examinando o quarto, tentando entender o que havia acontecido. Você precisa descansar, Clara. Venha, vamos sair daqui. Deixei que ela me guiasse para fora do quarto, ainda sentindo a presença daquela entidade pairando no ar, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Quando passamos pela porta, olhei uma última vez para a cama onde a senhora Marisa estava, e vi que o sorriso havia retornado ao seu rosto, mas dessa vez havia algo de errado nele. Era um sorriso de satisfação, quase como se ela soubesse de algo que eu não sabia. E, de repente, tudo fez sentido. A senhora Marisa não havia sido apenas uma vítima. Ela havia sido um canal, um veículo para aquela entidade, que agora estava ligada a mim, de alguma forma que eu ainda não entendia. Ao sair do quarto, senti o frio começar a desaparecer, mas o alívio que esperava não veio. Eu sabia que aquilo não havia acabado. A figura, a sombra que me havia marcado, estava lá fora, esperando, e eu sentia que, de alguma forma, nosso encontro estava apenas começando. A linha entre a vida e a morte havia se rompido, e agora, eu estava presa em um jogo sombrio, onde as regras não eram claras, e onde o preço por perder poderia ser minha própria alma. Quando saí do quarto da senhora Marisa, senti o ar do corredor como um alívio temporário, mas o medo profundo que me consumia não se dissipou. A outra enfermeira me levou até a sala de descanso, onde me ofereceu um copo de água. Eu aceitei, mas minhas mãos ainda tremiam tanto que precisei de vários goles antes de conseguir segurá-lo firmemente. Ela se sentou ao meu lado, seus olhos cheios de preocupação. Clara, o que aconteceu lá dentro? Você parecia em choque. Olhei para ela, tentando encontrar as palavras certas para descrever o horror que havia acabado de presenciar. Mas como eu poderia explicar algo que parecia além da compreensão humana? Como poderia descrever a presença daquela entidade, algo que não era feito de carne e osso, mas de puro mal, de dor e desespero condensados? Eu não sei ao certo, comecei, minha voz falhando. Algo estava lá. Algo que não era deste mundo. Ela me observou em silêncio por um momento, antes de falar suavemente. Você sabe, Clara, a história sobre este hospital. Sobre como ele foi construído em cima de um antigo cemitério, um lugar onde as almas nunca encontraram descanso. Alguns acreditam que essas almas ainda vagam pelos corredores, presas entre este mundo e o próximo. Assenti lentamente, sentindo um arrepio subir pela minha espinha. Eu nunca havia dado ouvidos a essas histórias, sempre as descartando como lendas urbanas, mas agora, depois do que eu tinha vivido, elas pareciam carregar uma verdade sombria. Mas por que agora? Por que comigo? Perguntei, mais para mim mesma do que para ela. Ela suspirou, colocando a mão em meu ombro. Às vezes, o que acontece aqui vai além do que podemos entender. Algumas pessoas são mais sensíveis, mais abertas ao que está além. E, às vezes, o que está lá fora, percebe. Fiquei em silêncio, processando suas palavras. A sensação de ser observada, de estar conectada a algo que não pertencia a este mundo, só aumentava. E, pior ainda, eu sabia que essa conexão não seria facilmente quebrada. Quando a outra enfermeira finalmente me deixou sozinha, eu permaneci na sala de descanso por um tempo, tentando recuperar minha compostura. Mas cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhos negros me observando, sentia o frio da presença daquela entidade ainda pairando ao meu redor. Sabia que, de alguma forma, aquele encontro havia me marcado, e não havia como voltar atrás. Decidi terminar meu plantão, mesmo que cada minuto parecesse um tormento. Os corredores do hospital, antes familiares, agora estavam cheios de sombras que eu não conseguia ignorar. A cada passo que dava, sentia que estava sendo seguida, que aquela presença ainda estava lá, esperando por um momento de fraqueza. Finalmente, o amanhecer chegou, e a luz do dia parecia dissipar, ao menos parcialmente, o peso da noite anterior. Eu saí do hospital exausta, mas determinada a deixar tudo aquilo para trás. No entanto, enquanto caminhava para o meu carro, senti um calafrio. Parei e olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. O estacionamento estava vazio, exceto pelos poucos carros restantes. Foi então que ouvi novamente um sussurro quase imperceptível, carregado pelo vento. Isso ainda não acabou, Clara.
Aquelas palavras me gelaram até os ossos. Entrei no carro rapidamente, minhas mãos tremendo enquanto tentava ligar o motor. O carro finalmente pegou, e eu saí de lá o mais rápido que pude, mas as palavras continuavam ecoando em minha mente, como um presságio sombrio. Nas semanas que se seguiram, tentei seguir com minha vida normalmente, mas a sensação de ser observada, de estar conectada àquela entidade, nunca desapareceu. Meus sonhos foram assombrados por pesadelos, onde aquela figura sombria me perseguia, tentando me arrastar para um lugar escuro e sem fim. Comecei a evitar o hospital, a inventar desculpas para não trabalhar no turno da noite, mas nada parecia afastar o medo que agora fazia parte de mim. Foi em uma noite particularmente escura, quando o vento uivava lá fora e a chuva batia contra as janelas, que o telefone tocou. Atendi, esperando ouvir a voz de um amigo ou parente, mas o que ouvi do outro lado da linha me deixou paralisada. Clara! A voz era suave, quase doce, mas carregava uma malevolência que me fez tremer. Você achou que poderia fugir? Meu coração disparou, e senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Eu sabia quem estava do outro lado, ou melhor, o que estava do outro lado. Por que está fazendo isso comigo? Sussurrei, minha voz quebrada pelo medo. Houve uma risada baixa, vazia de qualquer alegria. Porque você pertence a mim agora. E eu sempre estarei aqui, nas sombras, esperando. Desliguei o telefone com as mãos tremendo e olhei ao redor, sentindo o ar ao meu redor ficar pesado, frio. A sensação de estar sendo observada, que nunca me havia deixado completamente, agora era esmagadora, como se a entidade estivesse ali, no quarto comigo. Tentei lutar contra o medo, mas no fundo, sabia que estava travando uma batalha perdida. Aquela coisa, aquele ser, havia cruzado uma linha que não deveria ser cruzada, e agora estava preso a mim, ou talvez eu estivesse presa a ele. Não havia mais como escapar. Enquanto me sentava na cama, sentindo o peso do desespero se instalar, algo dentro de mim cedeu. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, que aquilo que me caçava nas sombras era algo que não podia ser derrotado, apenas suportado. E assim, comecei a aceitar. Aceitei que a entidade, a sombra que havia me marcado naquela noite fatídica, sempre estaria comigo. Que, por mais que tentasse fugir ou me esconder, ela sempre encontraria um caminho de volta. E, em noites escuras e silenciosas, quando o mundo parece se acalmar, eu ainda ouço aquele sussurro, vindo das sombras, me lembrando de que a luta nunca terminou. Isso ainda não acabou, Clara. E eu sei, com uma certeza aterradora, que nunca acabará.